dark side clouds everything. O tempo passa e as pessoas continuam tentando descobrir formas de lidar com a criatividade, no sentido de como que eu faço para ser mais criativo, como que eu faço para manter a minha criatividade, o que eu posso fazer, pensar fora da caixa, pensar dentro da caixa. Isso tudo, gente, cada um tem o seu jeito de fazer, cada um tem o seu jeito de lidar com isso, né? Isso é algo bem peculiar. É importante, primeiro de tudo, entender que não é um dom do céu, não é uma dádiva que vem do universo para você. Sim, tem técnica e sim, tem maneiras. Mas, de novo, cada um tem o seu jeito. Porém, uma coisa que eu, assim, infelizmente não vejo as pessoas comentando muito é o lado mais complicado de lidar com tudo isso, né? O lado de lidar com a sua criatividade e o lado, principalmente, de levar isso como uma carreira, né? Porque a gente tem o dia de hoje, tem o dia de amanhã e a gente precisa aprender a lidar com isso no longo prazo. E é exatamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje, o lado sombrio da criatividade. Primeiro ponto, começar muitas coisas e não terminar nada. Um ponto meio chato de ter uma mente muito criativa, uma mente assim muito lúdica, que tem uma facilidade para conectar pontos e imaginar coisas novas, é justamente essa questão de você começar muita coisa e não terminar nada. Assim, não me entendam mal, assim, é muito bom você ter uma mente fértil, que está sempre pensando em coisas novas, empolgado, entusiasmado com isso, mas o mundo que a gente vive, ele exige doses muito grandes de praticidade. Então, todo esse valor que você imagina, que você gera, que está na sua cabeça, ele precisa vir para o mundo real. E nessa transição, a realidade é que muitas daquelas etapas que são legais, que você imaginou, elas vão se perdendo. Seja porque ele não é tão prático no mundo real, ou seja porque as pessoas na qual vão usar aquela sua ideia fazem as suas adaptações para aquilo servir melhor para elas. Então isso é normalmente nesses pontos que pessoas, por exemplo, como eu, acabam ficando um pouco mais frustradas, não querendo fazer, porém fazem isso da pior maneira possível, que é pular para a próxima ideia, e isso vira um ciclo vicioso, assim, tão grande e infinito que a gente nunca termina nada. E isso é um ponto bem difícil de lidar, né? De lidar com a sua própria criatividade, porque ela fica, no longo prazo, ela se torna essa fera indomável que fica dentro da sua cabeça e no final das contas a sua carreira acaba indo para lugar nenhum. O que nos leva ao segundo ponto, que mesmo que você consiga, né, finalizar algumas coisas, existe uma dificuldade muito grande em você saber o que é prioridade. Então, no sentido de qual ideia eu vou atacar primeiro, porque a realidade é que a sua mente nunca para. Você nunca para de pensar no que você pode fazer amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã naquele outro projeto. Principalmente nesses momentos, igual eu falei no primeiro ponto, que você está um pouco mais fadigado, está um pouco mais cansado e as dificuldades começam a aparecer. Existe uma tendência muito grande de você pular para o próximo. E isso acaba bagunçando todo esse jogo de prioridades do que você pode fazer, do projeto 1 com o projeto 2. Falar sobre isso também é muito importante, porque, de novo, focando na praticidade do mundo. O tempo é igual para todo mundo, então só porque você é criativo, porque você tem muitas ideias, isso não vai mudar esse fato de que o tempo passa para você. Então você precisa sim saber equilibrar, dar prioridade para as coisas, perder um pouco desse medo de realmente de lidar com o timing. Eu vou perder a oportunidade. Não, você sempre vai estar perdendo alguma coisa ou outra, né? Como dizia o Chorão aí, cada escolha é uma renúncia. Então, as ideias nunca vão ser executadas da forma perfeita que você julga. Nossa, isso aqui é o melhor jeito. Não, nunca vai existir. Então, aceite isso, tente organizar por prioridades. Assim, prioridades no sentido de essa aqui é mais importante, tá no melhor momento, deixa eu fazer essa, depois eu faço essa. E aí você vai conviver melhor com as suas ideias todas e conseguir domar melhor essa fera que fica na sua cabeça. Is the dark side stronger? No. E para finalizar, o ponto infelizmente mais difícil de todos é que se você fizer esses últimos dois pontos errados, a realidade é que no longo prazo você sempre vai estar estressado, sempre vai estar cansado e isso vai se instalar um caos na sua rotina. O que vai levar você a fazer trabalhos medianos, sempre voltar para as mesmas velhas ideias de sempre e estar sempre, digamos, reformulando aquilo, dando uma cara mais bonitinha com as tendências do momento. Então, assim, criatividade tem os seus ônus e os bônus. E todos esses pontos que eu falei são ônus que a gente precisa aprender a lidar.
É claro que tem aquela coisa da liberdade, da criatividade estar muito ligado com a liberdade, certo? Isso realmente tem que ter mesmo, a gente precisa ter uma clareza mental para poder pensar, para poder absorver as ideias, mas vamos ser sinceros, liberdade demais também tende a esse caos. E quando tá tudo caótico, a gente não consegue filtrar, a gente não consegue analisar, a gente não consegue até refinar aquilo. Isso no longo prazo, voltando até tendo um pouco meio prolixo, mas leva ao cansaço, leva à exaustão. E a grande realidade, tenho que ser sincero com vocês aqui, é de que ninguém faz um bom trabalho no longo prazo sempre estando cansado, sempre estando exausto. Então a gente precisa sim encontrar um ponto de equilíbrio para tudo isso, né? De novo, até recapitulando, conseguir filtrar melhor as nossas ideias, organizar aquilo que a gente está fazendo, enfim, para criar aquilo um ambiente seguro, um ambiente equilibrado, mas aquilo tem que ser um ambiente nosso. De novo, reforço, cada um tem a sua maneira de fazer isso. Para mim foi um insight muito louco perceber isso. É até um paradoxo, porque criatividade é um sinônimo de liberdade. Porém, para eu utilizar esse recurso, para eu dominar essa arte, para mim, eu teria que adicionar elementos de disciplina e de rotina. O que é meio estranho de lidar, mas a realidade é essa. A gente precisa de todos esses elementos para ter uma rotina saudável de lidar com a nossa própria criatividade.